Queridos, temos vindo numa crescente, semana passada tivemos a oportunidade de estar ali na casa da nossa irmã Alessandra, foi uma bênção, e gostaria de darmos continuidade àquilo que o Senhor tem falado. E não tem como, quando Deus começa um processo, Ele vai até fim, Ele dá cabo deste processo, Ele não inicia simplesmente por um frisson. Nós estamos aqui para, com todo respeito, com todo carinho, com todo amor, põe amor nas minhas palavras, eu creio que os irmãos vão me entender. Nós estamos aqui para fazer culto bom para crente. Nós estamos aqui para trazer alento a quem quer achar que eu estou aqui só para ser servido. Não é esse o nosso coração, sabe, irmãos? Eu acho que essa mentalidade ela já caducou. Culto bom para crente é quando o crente não é crente ainda. Porque quando ele se torna crente de verdade, ele não quer mais receber, ele quer dar. Ainda que ele precise receber, e é dando que nós recebemos. Muito melhor é dar do que receber. E quando é isso que nós vamos falar hoje, quando eu estou salvando a minha alma, eu estou ao mesmo tempo salvando, entre aspas, né? Mas esse salvar do corpo de Cristo aqui, eu quero dizer que que foi o título dessa palavra. Quando eu salvo a minha alma, eu estou salvando o corpo, eu estou sarando o corpo, eu estou fazendo o corpo funcionar. Nesse sentido, de salvar o corpo de Cristo, de ficar numa mentalidade tacanha, pequena, como essa de fazer culto bom para crente. Hoje o louvor não foi bom, hoje a palavra foi mais ou menos, hoje você tem e eu tínhamos, né, critérios de avaliação ali, né? Deixe a sua opinião após o culto para vermos se foi isso, foi aquilo. Sabe, irmãos, eu quero te dizer que com todo amor, com toda graça, com todo respeito, eu não estou aqui para te agradar, nós não estamos aqui reunidos para lhe agradar, nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para fazer algo para o Senhor. E se as palavras que, pela misericórdia dele, graça, né, ele não tem compartilhado através de nós e tantos outros irmãos que fazem o mesmo, não tem nos levado a mim e a você, a mudarmos de atitude, a mudarmos de vida. Pare de se enganar. Eu te convido a você tomar um posicionamento e, de fato, se converter ao Senhor. De você tomar uma atitude, de ter um coração, de falar, Deus, eu preciso romper. O tempo está passando e a minha vida está escoando e eu estou só esperando o culto bom. Né? E é óbvio que nós precisamos de uma palavra que nos traga alento, que nos traga direção, e assim nós estamos, procurando, agradando a Deus, servindo ao Senhor, buscando aquilo que está no coração dele, para o nosso coração, amém? Não sei nem por que eu comecei falando isso, não estava programado, mas Deus o sabe. E quero ainda fazer um outro parênteses, antes que de repente a gente se esqueça. Hoje é aniversário da nossa querida irmã Silvana, quero mandar um beijo a ela. Silvana Liucci, Ellen, Milton, que estão nos assistindo também, estão conosco. É um privilégio tê-los como amados e queridos nossos. Deus te abençoe, Silvana. E o nosso clamor, nossa oração, nosso desejo de prosperidade no espírito e na alma e no corpo para você e sua casa. Vocês são amados nossos, amém? Assim como bem os demais. E hoje é um dia especial, é seu aniversário. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de voltar um pouquinho naquilo que nós temos falado. Semana passada falamos que o Senhor tem um projeto para nós e dentro de nós Ele colocou aquilo que estava exterior quando ali no Éden Deus plantou um jardim. Então havia um jardim no Éden. E esse jardim não é o jardim mas no Éden. E vimos que havia um rio que saía do trono de Deus e deste rio fluíam 4 braços. A partir do jardim ele se dividia em 4 braços. Só refrescando a nossa memória, nós vimos que o primeiro rio ele tinha o nome de Pison, que quer dizer aquele que rodeia, aquele que circunda, né? Aquele que dispersa. E é na terra de Havilá, que significa girar, rodear. Vimos que Pison significa ouro e ouro puro. Nesse ouro há berilo, há pedras preciosas. É um ouro que não tem mistura e que ele é tão puro que conforme a medida de água e ouro ele chega a ficar avermelhado como um rio de sangue. Uau! Profundo. Vimos que o segundo rio se chama Gion, que significa rio paraíso, rio do paraíso. O terceiro era o rio Tigre,
que no original significa Edekel, e que significa relâmpago. O poder da palavra falada, o poder forte de uma palavra que transborda, uma palavra que é bradada. Aleluia. E vimos que o quarto rio era o rio Eufrates, que significa irromper, força, que significa trazer, né? Levar consigo, não vou dizer o termo arrastar, mas é praticamente isso, avançar com força. E vimos que esses 4 rios, então, fluem do jardim, e que eu e você somos convidados a encontrarmos com o Senhor no nosso jardim. E vimos que eu e você somos convidados a beber dessa água, e entendemos que as árvores que foram ali mencionadas são árvores que mostram para nós uma consciência, uma semente de... Uma árvore é uma semente que gera vida, a outra é uma árvore que essa semente rouba a vida. Percebemos isso de forma clara, de forma palpável. E então entendemos que Deus não está falando de fruto no sentido de comer, de morder, daquele alimento ser um alimento venenoso, mas falamos de uma mentalidade. E entendemos isso na semana passada, vimos que Deus tem esses rios para fluir dentro de nós, porque aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia, glória a Deus por isso. E eu quero convidar a minha igreja que está reunida aí para trás, por favor, que nos ajude no silêncio. Aleluia. Obrigado, filhos. Então entendemos que a palavra do Senhor que flui, que é o rio que flui, é o rio que avança. Então, quando nós percebemos isso, entendemos isso, que existe um poder que tem que emanar de nós, um rio que tem que fluir. Nós precisamos, então, fazer essa metanoia, essa transformação da minha e da sua alma. Nós precisamos compreender qual é o processo de Deus em nós. E aí eu gostaria de que nós entendamos, que nós venhamos a compreender aquilo que a palavra nos mostra através da história de alguns homens que também tiveram que passar por esse processo de ter uma metanoia, em transformando essa mentalidade, caminhar e fluir no veio do rio, e esses rios, esse jardim, traz para nós destino, traz para nós propósito. E este propósito tem a ver comigo e com você. Vamos ali compreender o que a palavra de Deus nos diz. Vamos lá. A palavra diz em 2 Coríntios 10, no versículo 2 em diante, diz assim: o que guarda a sua boca, Provérbios 21, 23. Primeiro, Provérbios 21, 23 diz: o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma de angústias. Então existe aqui uma relação clara daquilo que eu falo com aquilo que a minha alma vive, ok? Eu li o texto de Provérbios 21, 23. Agora eu gostaria de ler o texto de 2 Coríntios 10. A palavra diz assim, em 2 Coríntios 10, se você quiser acompanhar comigo depois, 2 Coríntios 10, de 2 a 6, diz assim: rogo-vos, pois, que quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque segundo a carne, andando segundo a carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha, eu quero que vocês estejam atentos, porque eu vou para estar com vocês. E eu não quero estar com vocês aí, e infelizmente vou precisar de ser ousado com alguns que me julgam pela própria carne, porque me julgam conforme eles andam. São pessoas que avaliam aos outros conforme elas mesmas, porque nós medimos os outros por nós. Se eu ando na carne, para mim todo mundo vai andar na carne. E Paulo está dizendo, não me julguem desta forma. Porque eu vou ter que ser ousado para mostrar para vocês que eu não estou andando sobre a carne. Não estou andando segundo as concupiscências, a paixão da carne. Então, porque andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Aí vem o versículo que todos conhecemos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Estou lendo 2 Coríntios 10, de 2 em diante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, de estruturas de raciocínio, diz em outra versão. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência
de Cristo. Todo pensamento, a obediência de Cristo. Todo pensamento. Estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Uau, vamos entender, nós temos que pedir ao Senhor graça realmente, para entendermos o que a palavra, ela é muitas vezes tão clara e a gente tem uma certa preguiça de buscar compreensão. Porque, infelizmente, o nosso cérebro está acostumado, eu vou falar um pouco sobre isso, está acostumado a ter as coisas prontas. E o Senhor não está mais com nenhum compromisso com essa situação. Olha, diz aqui o versículo, destruindo raciocínios. Nessa outra versão diz, destruindo todo o conselho. Então, destruindo o raciocínio. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para destruir os raciocínios. Então, o que prende a mim e a sua vida é a estrutura de raciocínio que foi imputada, que foi inculcada. Lembre-se, tudo que eu e você comunicamos ao nosso cérebro, comunicamos à nossa mente, comunicamos na nossa alma, isso nos traz um pensamento, esse pensamento gera em nós uma emoção, esta emoção se transforma então numa memória, e essa memória vira uma crença, e essa crença é autorrealizável, acontecerá ou aconteceu e marcou, e se tiver ainda envolvido um forte impacto, debaixo de um forte impacto emocional, isso marca a minha e a sua vida. Precisamos compreender como isso funciona dentro da nossa alma. Lembra que nossa alma é mente, vontade e emoções. Então, aquilo que nós pensamos. E você e eu temos as emoções e não é ruim as ter. Deus as criou. Raiva pode ser alegria, tristeza, a própria raiva. Você ter as emoções não é o problema. O problema é quando elas passam de emoção para serem um sentimento. E a partir desse sentimento, eu e você ficamos presos a elas. Então, nós já demos um exemplo que eu posso aqui estar sorrindo, mas por dentro está com um sentimento de raiva. Eu posso estar ali totalmente, posso estar de repente chorando e não ser um sentimento de tristeza, mas um sentimento de alegria. Percebe? As emoções muitas vezes mascaram o que o sentimento está ali por detrás. Mas nós temos que compreender que nós não somos movidos, não devemos estar presos às emoções e à estrutura de raciocínio que gera essas emoções, que gera esses sentimentos. Então vimos que quando eu e você pecamos e confessamos o nosso pecado, nós estamos então entregando a Deus o nosso perdão, estamos ali pedindo a Deus o nosso perdão. E falando, Senhor, eu não quero mais viver no pecado, não quero mais viver essa situação, eu não quero mais comunicar isso para minha alma, ter o tipo de sentimento que eu tive, o pensamento que eu tive, que gerou em mim uma emoção, que essa emoção acabou sendo uma memória dentro de mim. Eu peço que o Senhor apague isso, que o Senhor me limpe pelo sangue do Cordeiro, e aí então, aquela memória que tinha do pecado, eu começo a colocar ali o perdão, eu recebo o perdão de Deus e jogo isso fora. E o Senhor diz que Ele joga isso no mar do esquecimento. Mas todas as vezes que o diabo vem e traz à minha memória aquilo que eu pequei, e eu acabo comendo deste fruto, vivendo novamente aquela comunicação, sentindo, pensando o que eu pensei, sentindo novamente, aquilo de novo vira um novo reviver do pecado, eu ressinto, vira um novo ressentimento, eu peco novamente, porque vem também junto a memória do prazer que eu senti quando eu cometi aquilo. Porque para eu sentir a culpa, eu tenho que também sentir o prazer. Eu tenho que também sentir aquela sensação que o pecado momentaneamente me trouxe. E que me roubou a paz, que me roubou a verdadeira alegria, que me roubou. Então, por isso que a Bíblia diz, joga no mar do esquecimento. Não se lembre mais. Reaja. Pare de ser vítima de você mesmo. Pare de dar material ao inimigo. Haja pelo rio que flui do Espírito Santo. Por isso que os rios, os 4 rios, têm uma conotação importantíssima na minha e na sua vida. Quando nós cremos e voltamos para o jardim, os rios fluem, eles nunca param de fluir, a fonte nunca seca, porque a fonte é o trono. Então, quando eu estou parado, voltando a ter pensamentos e sentimentos equivocados, gerando em mim amargura, gerando em mim os sentimentos que algumas emoções me marcaram, sobre forte impacto emocional, eu tive muitas vezes, pecados que eu cometi da minha força, pecados que me foram impostos por outros, muitas vezes, traumas, coisas que marcaram a minha e a sua alma. Ok, já passou.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Aqui Paulo está dizendo, nós não temos armas naturais para vencer essas coisas, as nossas armas são sobrenaturais, estão acima do natural, para que possamos então destruir essas estruturas de raciocínio que tem nos limitado. E aí eu trouxe alguns exemplos, poxa, como é que a gente aplica isso da maneira prática? Tá legal, o conceito está até dando para entender. Então vamos ver o que aconteceu com alguns homens. Para que entendendo o que aconteceu na vida deles, nós possamos também superar na nossa. Porque a palavra está escrita que nós devemos e podemos, e Deus espera de nós que assim avancemos. Vamos lá ler então alguns textos de algumas pessoas na palavra que venceram. Fazer aqui um parênteses, Silvana, mais uma vez um grande beijo, Deus te abençoe nesse dia especial do seu aniversário. Vamos orar por você no final, amém? Moisés, vamos ver sobre Moisés. Se eu e você vamos analisar alguns homens, vamos começar lá desde o início. Então Moisés, se você e eu lemos o texto de Êxodo 2, a começo da história, onde Moisés ali surge. Vamos ali ver. Moisés, capítulo 2 de Êxodo, do versículo 9 ao 12, diz assim: E foi um homem da casa de Levi, casou-se com a filha de Levi, e a mulher concebeu. E deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses, porque havia uma lei para matar todos os homens. E aí você e eu sabemos da história. Pegaram, depois de 3 meses, puseram num cestinho, colocaram no rio. O rio foi... Aí a irmã dele ficou vigiando, foi parar lá na filha de Faraó. Então a filha de Faraó pega o cesto, pega o menino, e diz aqui no texto: então disse a filha de Faraó, leva este menino e cria. A menina falou, olha, eu sei quem pode criar. A filha de Faraó então vai, chama a ama, era a própria mãe de Moisés. Ela mandou chamar, que diz, então vai lá, chama. Cria, daria o seu salário, e a mulher tomou e criou o menino, e quando o menino já então era grande, ela trouxe para a filha do faraó, que adotou o menino, e chamou-lhe Moisés, e disse, porque das águas foi tirado. E aí, continuação do capítulo, você vai vendo que Moisés cresce. E aconteceu então naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e atentou para suas cargas, e viu um egípcio que feria um hebreu, homem de seus irmãos. Então ele olhou de um lado, olhou para o outro, vendo que não tinha ninguém ali, e matou o egípcio. E escondeu ele na areia. Vejam só, Moisés. Se você e eu pensarmos no trauma que ele já sofreu quando nasceu, né? Mas vamos um pouco mais adiante. Ele nasceu, cresceu num palácio, criado e adotado pela filha de Faraó, mas sabia que ele tinha uma origem. E que a origem dele era de um povo escravo. Um belo dia ele está andando, veio o povo escravo e falou, bom, eu estou aqui, não deve ser à toa, deve ter um propósito para minha vida, e agora mesmo vou resolver, tinha comigo. Foi lá, matou o egípcio, achando que ele ia abafar. Olha o que aconteceu logo em seguida. Tornou ele a sair no dia seguinte, agora Êxodo 2, ainda Êxodo 2, agora do versículo 13 a 15. E tornou ele a sair, e eis que 2 homens hebreus iam brigando um com o outro. E ele chegou para um para o outro e falou, por que você está ferindo, tal, vocês estão brigando? E o qual disse para ele, que você está pensando que você é, Moisés? Quem te pôs para o maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me agora como você matou o egípcio? Então temeu Moisés e disse, opa, certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés já tinha fugido da presença do Faraó e habitou na terra Midian e assentou-se num poço. Então Moisés, um homem como eu e você, foi criado, andou, entendeu que tinha ali um propósito, um projeto. Quando ele resolveu fazer esse projeto, sabia que não tinha concepção ainda da estrutura de raciocínio, da mentalidade que ele tinha, que foi nele incutida. Ele foi preparado toda a ciência, em tudo que ele havia de top na época, o Master of Master, tudo que tinha de ciência e avanço. Ele foi criado nessa nação, que dominava. E aí, ao fazer isso, porque se você bem lembrar um pouquinho para trás da história, foi José, um hebreu, um filho de Deus, do povo de Deus, que deixou o Egito nessas circunstâncias de dominar. E aí o faraó não tinha mais consciência do que o que José fez, e por isso começaram a oprimir, como oprimiram o povo de Deus. Então Moisés tentou resolver no braço, fugiu. Então veja só, forte impacto emocional, ele teve uma comunicação, vou ser morto, o faraó quer me matar, vou embora daqui.
Passado 40 anos, ele está ali no deserto. E olha só o que acontece no capítulo 4 de Êxodo. Moisés está ali. Era normal no deserto que ele está ali fugido, escondido. Calor, árvores e arbustos queimarem, mas havia uma árvore que queimava e não se consumia. O fogo não parava. Porque estava sendo alimentado o fogo pelo rio. Alô? Como dizem por aí, pega o código. O fogo está sendo alimentado pelo rio. A paixão queimava naquela sarça naturalmente, por conta de um rio que fluía, vinha do trono, a presença do Senhor. Como é que você está aí? Você que é plantação do Senhor, justo como a palmeira, florescerá o justo. Você que é uma palmeira plantada junto aos ribeiros de água, uma árvore plantada junto a esses ribeiros, está queimando o seu coração pelo Senhor? Ou o rio já secou? Vamos lá, vamos botar fogo aí. Deixa o rio vir. É o rio que traz fogo. Uau! Então, disse o Senhor, versículo 4, capítulo 4 de Êxodo, disse o Senhor, em Êxodo 3, 6, antes ainda, versículo 3, versículo 6, capítulo 3 de Êxodo, capítulo 3, Êxodo 3, 6, diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés então encobriu o rosto e temeu. Ele teve medo de olhar para Deus, óbvio. Olha a história, olha como estava aí a estrutura de raciocínio dele. Eu achei que Deus tinha me posto, eu ouvi falar de um Deus dos meus pais, Deus me pôs naquela situação, Deus me preservou da morte, eu conheço a história. Era para eu ter morrido desde que nasci, Deus me preservou, eu fui parar no palácio. Quando eu estou no palácio achando que vou fazer, não deu certo. Houve uma comunicação, ele está ali, uma crença limitante. Outro termo muito usado hoje. Havia uma estrutura de raciocínio dentro da alma de Moisés. Eu não consigo, eu não posso. Eu tentei e falhei. Vamos viver só agora até o dia que eu morro e acabou. Essa é a minha história. Mas Deus aparece para ele e falou: oi, ei, não acabou aqui não. Moisés, você está diante de mim agora. Tira a sandália. Eu vou falar com você. Moisés teve medo. E aí Deus continua falando no capítulo 3 ainda, do versículo 10 a 12. Vem agora, eu vou te enviar para Faraó, para que você tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés diz: quem sou eu? Quem sou eu? Que vá até o Faraó para fazer isso, tirar os filhos de Israel. E disse Deus: certamente eu vou ser com você. Isso te vai ser por sinal que eu te enviei quando você for falar com o povo do Egito. E eles vão me servir neste monte. Versículo 4, Êxodo 4, versículo 1, Moisés respondeu: ah, Deus, não me crerão, não vão ouvir minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Pense aqui a estrutura de raciocínio, um homem marcado pelo temor de 40 anos vivendo debaixo de um sol quente. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 10 a 14, diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente. Deus falou tudo o que ia acontecer. Deus mostrou sinais, falou: olha, vai acontecer tudo isso. Deus, não, eu não vou fazer. E Deus falou: lança o teu cajado, virou cobra, pega o teu cajado, virou uma serpente, pega o teu cajado pela cauda. Não voltou a ser, põe a tua mão no peito, tirou, ficou com lepra, voltou de novo, não estava sem lepra. Milagres, Deus fazendo ali na cara dele. E aí olha o que ele diz no final ali, capítulo 4, versículo 10. Ah, meu Senhor, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de antes de ontem, eu nunca fui, nem ainda desde que tenhas falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, sou pesado de língua. E Deus respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem fez um mudo ou surdo, ou que vê ou cego? Não sou eu, Senhor. Deus começa ali a ficar tensa a conversa. Vai agora, pois eu serei a tua boca e te ensinarei o que você vai falar. Deus já tinha feito os milagres na frente do homem ali, com as coisas que ele tinha. Ele responde: ah, Senhor, envia outro, da mão pelo qual o Senhor há de enviar. Então acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não, é você, cara. Sabe, nós somos muito teimosos muitas vezes. Nós permitimos que a nossa estrutura de raciocínio, como nós lemos ali no texto de 2 Coríntios, fortalezas. Uma fortaleza não é um negócio que cai fácil, não, sabe, amados?
Fortaleza remonta a um castelo, e um castelo existe ali um principado, existe um princípio. A palavra principado vem de princípio, existe ali um princípio inculcado na minha e na sua alma. Moisés está falando com Deus, o Deus que ele ouviu da história, o Deus que se revelou a ele num milagre desde o início, porque a sarça não se consumia. E Deus ali mostra, ele viu, ele tocou nos sinais. O cajado virou uma serpente, a mão ficou com lepra. Está ouvindo de forma audível no natural. Embora Deus seja espiritual, Deus se revela no natural. Ali é um lugar de terra santa, um jardim se manifesta de forma visível agora para Moisés. Mesmo assim, o princípio, a fortaleza ali instaurada na sua linha de raciocínio, diz não. Eu estou vendo, eu estou tocando. Foi pior do que Tomé. Tomé falou que se eu encostar, eu creio. Moisés encostou e não creu. Ou pior, creu, mas preferiu ficar com a estrutura de raciocínio. Olha como isso é sério, meu irmão. Minha irmã. Como isso aponta para mim e para você. Quantas vezes Deus já fez na minha e na sua vida. Quantas coisas você já viu a sarça arder um dia. A sarça queimou na minha e na sua vida. Nós tocamos no Senhor, percebemos, mas parece que ao passar do tempo, o sol tão quente do deserto na nossa moleira, e o princípio ali, ele começou a se desfazer, mas de repente voltou a construir-se novamente aquela estrutura de raciocínio, aquela fortaleza. Deus chegou a ficar irado e falou, então é o seguinte, não é Arão o teu irmão? Eu serei, então, ele vai falar por você, e você então vai ao seu encontro. Ou seja, Deus começou a cortar cada uma das desculpas, assim como foi com Adão. Não fui eu, foi a mulher. Chega para a mulher, não fui eu, foi a serpente. Deus desconstrói todo o argumento, Deus desfaz toda a estrutura de raciocínio. Por isso as armas da nossa milícia são poderosas, porque elas derribam toda a estrutura. Derribar não é derrubar. Derrubar, você dá na base, cai tudo. Derribar é começar de cima. Tira o último tijolinho da altura. E vai tirando de um a um, até chegar na base. E por um novo fundamento, como ensina Paulo, novo fundamento eu vos coloco. Cristo é a nossa base. Não é mais aquilo que você comunicou, que você pensou, sentiu e virou uma crença, virou uma memória, virou uma crença, e você acontece todo dia aquela crença na minha, na sua vida, porque crenças são autorrealizáveis. Aquilo que você pensa e aquilo que eu penso, infelizmente na nossa alma, é o que é o que nos tornamos. Por isso que a palavra diz, medita neste livro. Por isso que a palavra diz, inculca nos teus filhos. Blinda a tua mente, blinda a tua alma. Não cesses de falar do livro desta lei, porque conforme aquilo que você fala, nós vemos em Provérbios, assim é a sua alma. Do fruto da sua boca e da sua língua, a sua alma vive. Se eu falo algo que não está neste livro, por isso que o capacete da salvação, ele protege o cerne do meu ser, que é a minha alma, mente, vontade e emoções. Quando eu coloco, então, a palavra, quando eu comunico a palavra, eu penso o que a palavra está dizendo, eu então começo a sentir, eu tenho as emoções do que a palavra diz. Quando eu tenho essa emoção, quando eu penso o que a palavra diz, eu gero novas crenças. Crenças então são realizáveis. Inculquei. Essa nova crença, ela vai colocando, então eu vou empilhando e as coisas velhas vão ficando para trás. Os pensamentos equivocados, as emoções erradas, aquilo que eram crenças antigas vão ficando para trás. De maneira que agora eu vou então esquecendo das coisas que para trás ficam e vou comunicando coisas novas. Pelo poder do Espírito. E não no meu poder, não é na minha força. Não é no meu pensamento positivo, mas a palavra é poderosa, porque ela não volta vazia. Jesus disse, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida, mas se eu não me achego a ela,
Deus está falando, então, ei, creia na minha palavra. Eu estou dizendo, então Arão vai ser por você. Vai ser a sua boca. Veja, eu estou dando um exemplo para nós de homens que tiveram que vencer essas estruturas de raciocínio. Que precisaram entrar no rio a fórceps. Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne. E eles, mesmo sem a atuação do Espírito fluindo neste planeta, venceram. Eu só estou no primeiro. E o tempo urge. Moisés. E aí vemos então que no próprio capítulo 4, Moisés entendeu, então, bom, não tem mais desculpa. Eu falei para Deus que não dava, que eles não iam crer, Deus me deu um milagre para fazer. Poxa, é verdade, agora aqui, ó, quem é que faz isso? Quem faz esse poder de cura? Quem tem uma vara que vira serpente? Meu Deus! Tá bom, eu não consigo falar, pronto, arrumei uma desculpa. Deus falou, tá bom, você conseguiu me irritar, mas tá bom, eu vou quebrar a sua desculpa. Usa Arão, Arão vai ser tua boca. Tudo que você falar, ele vai dizer. Tudo que eu te colocar na boca, ele vai falar então por você. Mas é você, cara. É você. Deus não abre mão de você. É o teu propósito, é o teu chamado, é a tua missão nesta terra. Deus não abre mão. Aleluia. Eu e você somos preciosos, não importa qual a tua idade. Quer outra novidade? Moisés tinha por volta de 80 anos. Mais ou menos. Ah, não dá mais. Qual é o teu principado, o teu princípio de fortaleza que está aí? As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para derribar, um a um, essa potestade, esse princípio equivocado. Tudo aquilo que é altivez. Volta lá para o texto de Coríntios. Olha o que a palavra diz. Nós lemos aqui, irmãos. Destruição de fortalezas, destruindo todo o conselho, tudo aquilo que vem na minha e na sua mente, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Jesus Cristo. Uau! Estrutura de raciocínio, cala a sua boca. Quem manda aqui é o Espírito de Deus que habita em mim. E tudo que eu penso agora está debaixo de uma obediência. Cristo em mim, a esperança da glória. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Eu faço aquilo que a palavra diz que eu faço. Por isso, diminua eu e ele cresça. Diminua eu e ele cresça. Diminua eu e ele cresça. Ou, de maneira que quem olhe para mim não vê mais a mim, mas eu, Senhor. Quem olha para mim e você não vê mais a nossa vida, vê a palavra de Deus. Quem olha para mim e para você, vê a luz do mundo, o sal da terra. Quem olha para mim e para você, não vê mais a minha e a sua alma marcada, selada pelos problemas desta terra, mas vê o sangue do Cordeiro. Oh, vamos avançando de glória em glória, até tomarmos a medida de varões perfeitos. Acessemos os filhos maduros, pequenos cristos. Quem olhar para mim e você, vai ver ao Senhor Jesus. O caráter de Cristo expresso. Oh, Moisés no capítulo 4 entendeu o recado, mas se descuidou de algumas coisas. Vai no meio da viagem, Deus quase mata o seu filho através do anjo. A mulher dele, Zípora, precisou circuncidar o filho, porque ele era muito bom de serviço, mas péssimo de relacionamento. Porque que relacionamento que ele aprendeu? Quem era o pai? Ele não teve pai. Então, ele tinha crenças limitantes e Deus precisou trabalhar. E Moisés é um tipo. Oh, quantos homens nós podíamos citar?
Abraão, eu vou só citar, não vou ler os textos por causa do tempo, irmãos. Abraão precisou, começa com o chamado do pai dele em Gênesis 11, terá o seu pai. Estava com um desejo que foi gerado no coração para sair e ir até um lugar, e não chegou nesse lugar, morreu em Ur dos Caldeus, e ali ficou. Então Deus fala para Abraão, sai do ecossistema, sai da mentalidade, sai da estrutura de raciocínio que te rodeia, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi. Só que o fato de ele começar a caminhada não transformou. Ele foi sendo transformado porque ele mente, ele tem medo, ele coloca-se em situações desnecessárias. Mas uma coisa é fato, ele creu. E dentro desse processo de caminhar, ele não esperou estar perfeito, mas ele foi caminhando e se tornando perfeito, porque ele se torna então o pai da fé. E isso lhe foi imputado como justiça. A nenhum outro homem há na palavra este termo lhe foi imputado. Nenhum outro, antes de Jesus falar aos discípulos, foi dito, eis o meu amigo Abraão, porque Jesus disse, eu não chamo mais vocês de servos, sim de amigo. Até Jesus, nenhum outro homem tenha esse termo de amigo. Só Abraão. Mas olha as crenças limitantes que haviam na vida dele, se você estudar. Podemos falar de Gideão. Gideão está vivendo ali uma situação, os filhos de Deus, em Juízes 6, versículo 1 em diante. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e cavernas e fortificações. Assim, ainda capítulo 6, versículos 6 e 7, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Coisa séria, séria. Havia ali um problema grave. Em Juízes 6, então, do versículo 11 em diante, o anjo do Senhor apareceu no carvalho que está em Ofra. Os midianitas iriam oprimindo os filhos de Israel, passando fome, eles passando um aperto, uma angústia terrível, eles clamaram, o Senhor ouve. E aí aparece então o anjo do Senhor, do versículo 11 em diante, do capítulo 6 de Juízes. Veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava marando trigo no lagar, não era o lugar de marear trigo, ok? Para esconder-se dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e dizia, o Senhor é contigo, homem valente. E aí Gideão olha para um lado, olha para o outro, meu Deus do céu, errou o CEP. Ah, meu Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Veja só. Era tão forte a principado e o princípio de estrutura de raciocínio na vida de Gideão, que aparece um anjo, um homem no formato de anjo. Aliás, um anjo no formato de homem. Aparece ali, era o anjo do Senhor. E aí nós voltamos a lembrar da semana passada como seria a forma que Deus se apresentou a Adão, né? No formato de homem, ok? Semelhança. Oh, Deus, tu és tremendo. E ele, ao invés de se tocar do que está acontecendo, ele já começa a reclamar e a colocar, olha a estrutura de novo. Peraí, que de onde surgiu esse cara? Ele é um homem diferente, mas ele já começa a se lamuriar, já começa a colocar ali as tripas na mesa. Oh, meu Deus, olha a minha história, olha o que está acontecendo, olha a minha casa, olha a minha família, olha, tá tudo para fora. Olha tudo que está acontecendo. O Senhor nos fez subir do Egito. Por que nós estamos passando por isso? Olha o que está acontecendo. O Senhor nos desamparou. E no seu, ele chora as suas lamúrias, as suas histórias, que eram fatos. Ninguém aqui está dizendo que não eram. Mas ele não se atentou, ele está contando uma conversa. Ok, mas começamos assim. Quantas vezes Deus tem falado conosco e a gente, ao invés de perceber quem está falando, focamos mais na historinha que estamos vivendo. E é fato, muitas vezes é uma história que nos marca. Lembra? Estamos ali debaixo de uma crença, de uma situação que nos foi imposta, ok? É lícito, é justo até.
Mas preste atenção, tem alguém falando com você. Aleluia. E o Senhor então olha para ele e diz, vai nessa força, você vai livrar Israel. Você vai mudar essa história. Ei, ok, já entendi o fato. Agora vamos comunicar vitória. Vamos pensar diferente. Vamos transformar então as suas crenças de derrota. Você não foi criado para derrota. Eu tenho um propósito para você. Vamos vencer. Olha a resposta dele. Ah, meu Senhor. A minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menorzinho na casa do meu pai. Oh, coitadinho de mim. Quem está falando com você, irmão, irmã? É um homem qualquer? Era alguém qualquer? Ou era o Senhor, o capitão dos exércitos do Senhor? E o Senhor então lhe respondeu, portanto eu sou contigo, você vai ferir os midianitas como se fosse um homem. Aí ele diz, não é bem assim, pera lá. De novo, estruturas de raciocínio mandando na mente dele. Ele, pera lá, se é assim então, ele já começa a botar em dúvida. Então é o seguinte, me dá um sinal. Fica aqui, vamos ver. Então se é verdade, se eu fico aqui eu vou ali rapidinho, já volto, eu trago aqui uma oferta, beleza? Vamos ver, vamos fazer. Porque geralmente quando é um homem assim para falar essas coisas, deve ser de Deus. Então Deus geralmente não fica aí esperando. Eu vou lá, então vou voltar. Não, quem sabe ele demorou, não demorou, fazer um teste. Então o Gideão vai, prepara um cabrito. Quanto tempo demora para preparar um cabrito, hein, gente? Os cozinheiros de plantão devem saber. Aí ele volta. Pães asmos, uma efa de farinha, carne, põe num cesto, um caldo na panela, traz. Deixa debaixo e oferece. O anjo então disse, toma a carne, os pães e põe sobre a penha, a pedra, e derramou o caldo, e assim fez. O anjo estendeu a ponta do seu cajado que estava na mão, tocou, subiu fogo da pedra e consumiu. E então o anjo desapareceu. Então Gideão entendeu que era o anjo do Senhor. E, eu vi Deus. Vou morrer. E aí Deus fala, paz seja contigo, você não vai morrer. Então Gideão ali fez um altar e chamou, o Senhor é paz, que está lá até hoje, dia de hoje. Em Ofra, dos Abierzitas. Aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma um boi e derruba o altar de Baal, que está na casa do teu pai. Presta atenção, a sintonia que há. Deus fala para Abraão, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, rompe com um princípio de raciocínio. Mesma coisa com Gideão, rompe com o princípio. Há um Deus Baal. Não dá para você afetar outras pessoas, cumprir o propósito se você não começar por aquilo que está dentro de você. Aquilo que vem dos nossos pais, que são crenças que agora estão se mostrando limitantes porque elas estão indo contra o princípio da palavra. Por isso que o nome de Gideão é Jerubbaal, aquele que derruba Baal. Ele vai lá, destrói o trono de Baal, destrói aquela imagem, derruba aquele altar. No outro dia, os homens da cidade vêm e a Bíblia diz que ele teve medo, mesmo cumprindo uma ordem de Deus, ele teve medo. Uau! Será que eu e você, mesmo ouvindo a voz de Deus, temos medo? Será? Não, só com esses homens. Esses homens eram ruins, eram fracos. Aponta para mim e para você, irmãos, irmãs. Deus quer que derrubemos as estruturas de raciocínio e avancemos e comuniquemos e tenhamos entendimento da transformação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela transformação do vosso entendimento. Como é que eu transformo o meu entendimento? Comunicando, pensando, sentindo, gerando em mim a crença correta, que é autorrealizável e acontece. Eu vou fazendo isso dia após dia, meditando dia e noite. Medita nessa lei, medita nessa lei, medita nessa lei, medita nessa lei. Fala, não cesse de falar. Medita nessa lei, não cesse de falar. Medita nessa lei, não cesse de falar. Medita nessa lei, escreve na parede para que teus olhos vejam. Medita nessa lei, cesse de falar. Medita nessa lei, não cesse de falar. O principado cai. Estrutura de raciocínio se renova. A minha mente agora é a mente de Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! E Gideão então é transformado. É transformado.
Ele chega ao ponto de Deus mostrar, ele faz ainda um teste da lã. Põe aqui, tira ali, agora faz o contrário, agora faz de novo, agora a terceira vez. E Deus vai, ok, eu estou derribando estruturas de raciocínio. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus está derribando estruturas de raciocínio. Agora tudo que ele pensa, toda a altivez, todo o orgulho de ser um coitado. Alô? É o que você ouviu mesmo. O orgulho de ser um coitadinho. Eu não consigo. Então, como eu não consigo, eu não vou nem arriscar. Porque vai que eu tente, aí o que vão dizer de mim? Falhou de novo? Fracassou de novo? Eu não quero passar por essa vergonha. Então, no meu orgulho, eu vou me preservar. Princípio demoníaco. Que nesta manhã está sendo derrotado em nome de Jesus. Toda timidez em excesso é orgulho disfarçado. Que é medo de ser exposto. E aí, porque eu não quero ser exposto, vai melhor os outros mesmo. E aí então eu me preservo. E em preservando eu sou roubado da vida de Deus. Deus não tem compromissos com esses. Por isso que os medrosos não herdarão o reino. E nós não fomos, como diz Paulo, no espírito de temor, mas de ousadia. Uau! De ousadia. O Senhor chamou a você e a mim para sermos ousados. Eu tinha mais para falar, mas querido, eu não quero avançar muito. Eu sei que o Espírito Santo está ministrando no seu coração melhor do que qualquer outra pessoa pode fazê-lo. A minha pergunta é, você e eu reconhecemos qual é o poder que está em nós. Esse poder não é nosso, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. O poder de transformar a minha alma, de mudar a minha mente. E quando eu faço isso, quando eu estou transformando, salvando a minha alma desse cativeiro, saindo e me tornando livre, eu começo então a afetar o corpo de Cristo, porque nada, vou repetir, nada que é para mim e para você, como indivíduos, é algo isolado do corpo. Uau! Nada que tenha a ver com você, meu irmão, minha irmã, é algo isolado à parte do todo que tem a ver com o corpo de Cristo. Então, o corpo está doente, muitas vezes, porque pessoas que fazem parte deste corpo não estão saradas em si. São partes do corpo, células do corpo, são membros do corpo que estão adoentados, não entenderam a sua função dentro do corpo, não entenderam qual é o propósito delas, da alma delas, da estrutura de raciocínio. Imagine você, eu dou uma ordem para minha mão segurar algo aqui, segurar essa garrafa, ok? Segure a garrafa. 2 dedos entendem a missão, mas outros 2 acham que não dão conta. Não, é muito pesado. É uma história. Os midianitas. Eu era para ter morrido. Eu fui jogado no rio. Deus, eu não consigo falar direito. Eu não dou conta, Deus. Não vai, Deus. Não, Senhor, eu não consigo. E aí todo o corpo sofre para segurar a garrafa. Tá pesado. Tá difícil. O corpo tá com sede. Não consegue. Não vai dar para beber. Não vai para... Porque corpo, membros do corpo, não entenderam. Estão com uma mentalidade travada, o corpo inteiro ressente. Consegue entender? Se um dedo é traumatizado, sofreu um impacto, uma martelada da vida, todo o corpo vai lá e cuida, protege, restaura o corpo, para que ele volte a funcionar. E em funcionando, todo o corpo. Nesta manhã eu quero te dizer que o corpo está esperando você. Ou há um povo esperando ser liberto. Há um povo esperando ser colocado fora do Egito. Há uma nação de sacerdotes que serão abençoadas. Em ti serão benditas todas as nações. É para mim, é para você. Para isso, precisamos derribar essas estruturas de raciocínio e crenças que impedem que nós comuniquemos correto, pensemos o certo, creamos conforme
crê na sua alma, assim é. Conforme pensa na sua alma, assim é. Quando pensa na sua alma, assim é. Provérbios diz isso. Deixa eu ler o versículo aqui para você. Como pensa na sua alma, assim é. Como pensa na sua alma, assim é. Provérbios 23, 7. O que nós temos pensado, irmãos e irmãs? Se não temos bebido do rio, se os 4 rios não estão fluindo no jardim, não estão levando para longe a sujeira, não estão irrompendo com força, não estão trazendo paraíso, não está sendo ouvido o som do relâmpago da voz apregoada. Que o Senhor nos ajude. Sobre esta nação, hoje representada aqui, estamos na semana da nossa pátria. Essa nação espera que os filhos de Deus se levantem. O nosso Brasil é do Senhor Jesus. A nossa família é do Senhor Jesus. A nossa vida é do Senhor Jesus. Esta nação é do Senhor. A minha e a sua vida é do Senhor. Precisamos mudar e exercer o poder que há em nós, pelo Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos esta palavra. Crendo, Deus, que o Senhor tem para nós a liberdade. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Senhor, que cada um de nós compreendamos que ao salvar a nossa alma, o teu corpo é abençoado e o corpo pode fluir e podemos então todos nós exercer as funções que nos são outorgadas, que são esperadas de nós e assim avançarmos. Em nome de Jesus, Senhor, e assim afligirmos o inimigo ao invés de sermos nós afligidos por ele. Infligimos a ele a derrota e não sermos nós os derrotados. Avançarmos ao invés de retroceder. Por isso a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na alma que retrocede. Nós não somos destes, mas avançamos para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aleluia. Por isso, Senhor, libera, Senhor, o romper da tua palavra sobre cada um, sobre cada irmão, cada irmã. Nós te pedimos, Senhor, neste dia. Senhor, oramos por esta nação. Oramos, Senhor, para que essa mentalidade, cada princípio equivocado caia por terra em nome de Jesus. E todo pensamento seja cativo à obediência de Cristo em nós, a esperança da glória. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada casa, cada família. Que haja o romper, que haja a visitação do jardim diariamente, que comamos, que bebamos, Senhor, da tua presença. Que ela seja o nosso alimento, cada manhã, cada dia. É o nosso clamor nesta manhã, ó Deus. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã. Que o Senhor visite ali, ó Deus, onde estão os nossos irmãos de Araçatuba, ó Pai. Em especial oramos pela Silvana, nessa data tão especial, seu aniversário. Deus abençoe a sua família. E obrigado, Senhor, por estarmos reunidos no nome de Jesus. Mais uma vez, te agradecemos, Senhor, porque neste tempo o Senhor escolheu para que aqui estivéssemos. No dia que se chama hoje, da oportunidade de hoje, para mudar a nossa história e para fazer a diferença, como o povo de Deus. Aqueles que chamam pelo teu nome, não de uma igreja, não de um movimento, mas o corpo de Cristo. Obrigado, Pai, pelo privilégio e honra de ouvir a tua voz e saber que o Senhor é conosco. Homens e mulheres valorosos, é o Senhor que vai conosco, aleluia. Ele vai adiante de nós. Por isso, obrigado, Pai. Ajuda-nos a ter a crença correta e a realizar aquilo que a tua palavra diz, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, derrame sobre ti a paz, que Ele vá diante de ti e assim avancemos como um que somos. Amém? Em nome de Jesus, obrigado. Que o Senhor esteja conosco mais nessa semana. E nós com Ele, sempre. Para a glória de Deus. Até semana que vem, em nome de Jesus.